Povo amado de Deus, os muitos neste santuário e a multidão que nos acompanha pelos meios de comunicação. Quero iniciar essa breve reflexão fazendo uma memória da vida, memória de tanta coisa bonita que está acontecendo neste momento e que vai acontecer ao longo deste 1º de maio, nas paróquias, nas comunidades, nas capelas, nas dioceses, na Igreja do Brasil de forma especial, porque há uma devoção muito querida do povo brasileiro, reforçada pelo magistério dos últimos papas em relação a São José Operário. Por onde nós andamos, por onde a igreja está, e a igreja está em toda parte, nós temos o nosso amado povo de Deus, colocando a sua devoção nesta presença vigorosa, silenciosa, mas forte, do Pai adotivo de Jesus, chefe da Sagrada Família, modelo de bondade e modelo de homem trabalhador. Então nós trazemos no início dessa reflexão esta memória que é importante, unindo o nosso coração à vida, à história e à memória de todas as comunidades, desde as grandes catedrais até as simples e pequenas capelas que estão hoje festivamente celebrando a memória deste grande santo, que precisa de ser modelo, não só para as igrejas que levam São José Operário como modelo, como patrono, mas todas as igrejas precisam de ter especial devoção e carinho por São José e também por São José no título de Pai Operário. Mas eu quero também fazer a recordação da vida pelas dioceses e pelos lugares que, motivados pelas pastorais sociais, motivados pela pastoral operária, que é uma pastoral social da Igreja Católica, que estão na espiritualidade do 1º de maio, Dia Internacional do Trabalho, da trabalhadora e do trabalhador, na mística deste dia, estão celebrando também de outras formas o dia de São José, em um fluxo de celebração e reflexão sobre a dimensão do trabalho, porque em muitos lugares, repito, motivados pelas nossas tão queridas e tão importantes pastorais sociais, tendo à frente a nossa pastoral operária, muita coisa bonita está acontecendo, rodas de conversa com sindicatos, com grupos de trabalhadores, com as outras pastorais sociais, com grupos de trabalho, na Igreja Católica, mas em espírito ecumênico, também com outros trabalhadores de outras religiões. Tem muita gente que nesse momento está parando para rezar, trazendo o exemplo e o testemunho de São José, mas para refletir sobre a questão do trabalho nos dias atuais, porque também é essa a vontade de Deus. Porque é bonito se a gente pensar na vida de Jesus no contexto da Sagrada Família. Porque se Jesus viveu 3 anos de vida pública, exercendo e consumindo os seus dias em uma missão muito parecida com a vida de um padre, pregando o Evangelho, anunciando a palavra, vivendo de forma exclusiva para o anúncio do reino na intimidade com o Pai, se por 3 anos a vida de Jesus se assemelhou muito com a vida de um padre, no exercício exclusivo do anúncio do Evangelho, os outros 30 anos da vida de Jesus se assemelhou muito mais com a vida de um leigo, dentro de um lar, ouvindo seu pai e sua mãe, e calejando as suas mãos em uma carpintaria. Você já parou para pensar nisso? Se por 3 anos a vida de Jesus
ela foi muito semelhante à vida de um sacerdote. Por 30 anos, ela foi muito mais semelhante à sua vida como leigo, à sua vida como leiga, à sua vida como trabalhador e trabalhadora, dentro de uma carpintaria, nos ofícios do seu pai, atento ao cotidiano de um lar. E às vezes nós olhamos com tanto carinho, com tanto zelo, o Cristo sacerdote, e não nos ocupamos com essa outra dimensão do Cristo, dentro do lar, trabalhador, aprendendo os ofícios junto com o seu pai. Então, quando a igreja se ocupa a promover essas rodas de conversa com os trabalhadores e trabalhadoras, quando a igreja se preocupa em favorecer estes momentos de reflexão, olha, ela está fiel aos 30 anos de Jesus, na vivência do lar de Nazaré, próximo de São José Operário, numa mística que está presente na palavra. Então eu quero fazer essa memória, porque essa memória é importante, é coisa bonita, é coisa do povo. É uma igreja que é fiel a algo que Jesus quis, e quis com tanta preciosidade que consumiu 30 anos da sua vida, numa dimensão laical, ano do laicato. Não podemos deixar escapar isso da nossa memória. Então, quando fazemos essa recordação, neste dia de São José Operário, nós somos convidados, portanto, olhando para o Evangelho e olhando para a figura de São José, a olhar para a dimensão do trabalho, recuperando algo que a doutrina da igreja chama a nossa atenção, e que nem sempre nós nos preocupamos, e que é fonte de crescimento espiritual, é fonte de santidade, porque está no nosso dia a dia. Para pensar, quanto tempo você passa trabalhando? Quanto tempo você passa na igreja? Quanto tempo você passa no seu ofício? Quanto tempo você passa com um terço na mão? Ora, então eu preciso de me santificar no meu trabalho. Eu preciso de olhar para o meu trabalho e perceber que tanto quanto a missa, o terço e a novena, este caminho precisa ser um caminho de santificação, porque ali eu estou consumindo grande parcela do meu tempo, do meu esforço, dos meus dias. E a igreja tanto sabe disso, que na sua doutrina, ela nos pede a olhar para o trabalho e recuperar a sua espiritualidade. Então o dia de São José Operário é também o dia da gente lembrar da espiritualidade do trabalho. Um tema tão pouco falado, mas que a igreja insiste, inclusive é o tema dessas nossas rodas de conversa, que a pastoral operária no Brasil inteiro tem suscitado. A espiritualidade do trabalho. Quando nós falamos de espiritualidade do trabalho, nós precisamos de olhar para o trabalho de cada um e cada uma. Pensa no seu trabalho, aquilo que você faz, porque todos nós temos o nosso trabalho, seja ele remunerado ou não, seja ele valorizado ou não. E esse trabalho, ele precisa de ser contemplado por nós, não somente pelo lucro que ele gera, mas pela identidade que ele cria na minha pessoa. Quer uma prova disso? No Evangelho de hoje, quando eles vão falar sobre Jesus, eles referem-se a Jesus falando: este é o filho do carpinteiro. Olha que curioso, não é que o trabalho de São José não era somente um trabalho, não era só o lugar onde José ganhava o pão nosso de cada dia, não era só o lugar onde ele ia lá 8 horas por dia e tirava o seu sustento. O trabalho de São José era a sua identidade, e tornou-se a identidade do Filho de Deus. É sobre isso que a igreja quer, é dessa forma que a igreja quer que a gente olhe para o nosso trabalho. O trabalho não pode ser analisado por nós somente como o Jornal Nacional nos faz olhar,
como números no sistema, como a forma como ele gera o lucro no final do mês. Porque não é assim que a Bíblia olha para a carpintaria de José. Olha que bonito. Aquela carpintaria não era o lugar de onde José tirava as suas moedas para suprir o pão de Maria e de José no fim do mês. Era a identidade daquele homem. Era a vocação daquele homem. E a vocação daquele homem era também a vocação do seu filho. Era o ofício que ele aprendeu. Por isso que quando foram olhar, quem que é esse menino? Esse menino, ele é o filho do carpinteiro. Porque ser carpinteiro não era somente um trabalho. Ser carpinteiro não era somente um ofício. Ser carpinteiro era a vocação de José. Tornou-se a vocação de Jesus. E por isso precisa de respeito, dignidade, reconhecimento. Ótimo. Da mesma forma que todos os outros trabalhos e ofícios também no nosso mundo. Então, quando a gente vai falar sobre trabalho do nosso mundo, as primeiras pessoas que precisam de ser chamadas a dialogar sobre isso, somos nós. Porque enquanto a gente continuar falando de trabalho, somente como um lugar que a gente ganha o nosso tostão, para ganhar o pão no fim do mês, a gente vai falar de trabalho olhando os números do Jornal Nacional. Aí vai ser carga sobre os nossos ombros. Aí eles vão discutir reforma trabalhista sem nos chamar. Sem chamar o trabalhador. Sem chamar a comunidade. Sem chamar a igreja. Sem chamar o povo. Sem chamar quem interessa. Porque eles não são vocacionados. Vocacionados somos nós que calejamos as nossas mãos. Então percebam a beleza do trabalho. Quando José e Jesus percebem na carpintaria a sua identidade. Como é lindo. Ali ele não foi chamado Filho do Altíssimo, o Santíssimo, Piíssimo Cristo. Não foi utilizado termos teológicos, não. É o Filho do carpinteiro. A espiritualidade do trabalho está cravado em quem Jesus é. Por isso que é tão bonito quando uma criança fala: o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser professor, por quê? Porque minha mãe é professora. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser padeiro, porque meu pai é padeiro. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser alfaiate, porque meu pai é alfaiate. E como é triste quando um pai desempregado não tem o que oferecer para o seu filho. E o seu filho não tem uma vocação a qual se espelhar. Porque nesse sistema terrível que nós vivemos, nós multiplicamos o número de desempregados. E roubamos de tantas pessoas a possibilidade de ver no trabalho a sua vocação. Então que esse dia de São José Operário nos ajude a ver a espiritualidade do trabalho e de todos os trabalhos, inclusive daqueles que não são valorizados, o trabalho que não gera tanto lucro, o trabalho do artesão, o trabalho da artesã, o trabalho do artista, o trabalho de quem não serve aos grandes empreendedores, o trabalho de quem trabalha com as mãos, o trabalho de quem não gera as grandes corporações. Esse trabalho também é trabalho bendito, trabalho abençoado. O trabalho de quem está a serviço das religiões também, tudo é trabalho. O trabalho da dona de casa, o trabalho do homem que trabalha também dentro de casa, é trabalho, é identidade, é vocação. A carpintaria de José, trabalho. E não estava a serviço de corporações, e é a identidade do Filho de Deus. Que essa liturgia nos ajude, e olhando para essa espiritualidade bonita, a gente queira cada vez mais, fortalecidos por um desejo de não deixar que os poderosos assumam o trabalho nas suas deliberações, a gente viva essa espiritualidade e entenda que ser cristão também passa por aí.
Amém. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Viva São José Operário! Viva! Viva os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil! Viva!